Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, o vídeo de hoje, ele é um pouco diferente do normal. Vou falar bastante dos reforços do São Paulo, temos bastante novidades em relação aos reforços do São Paulo. Só que tem uma coisa que eu simplesmente não posso deixar de lado. Vocês sabem que aqui no canal eu raramente falo de arbitragem, a gente raramente reclama da arbitragem. A gente olha alguns pontos, porque eu vou dar uma notícia em volta disso também, porque a gente sempre tenta olhar o que realmente importa, né? O futebol do São Paulo, os profissionais que lá estão, os atletas, os jogadores, a gente tenta, nós que respiramos São Paulo e sabemos realmente o que acontece lá, ou pelo menos estudamos e tentamos entender todos os dias o que rola lá, a gente aqui tenta olhar e falar, aquele jogou bem, jogou mal, mas a sequência, a gente tenta dar um olhar muito mais crítico, muito mais analítico para os problemas reais e verdadeiros do São Paulo. De jogadores que podem jogar, de jogadores que não podem jogar, jogadores que estão indo bem, jogadores que estão indo injustiçados, jogadores que estão e não merecem. A gente ama o São Paulo acima de tudo. Esse canal aqui, ele é para o São Paulo e vocês fazem parte disso, dessa discussão. Então, o canal ele sempre foi muito mais nessa linha crítica, né? Em relação aos jogos, em relação aos jogadores, em relação às táticas, aos técnicos que lá estão. Só que assim, não dá, não dá para passar batido diante de uma partida que deveria ser anulada, que foi essa do São Paulo e do Fluminense. Nós temos a informação de que o São Paulo vai reclamar na CBF, mas não vai pedir o cancelamento do jogo. Gente, isso é assim, é de um absurdo tão grande. Isso é, sabe, de uma. Isso não é possível que nós estamos lidando com isso, que nós estamos vendo isso acontecer no São Paulo. Isso é se conformar demais com o São Paulo sendo prejudicado. E aí eu entendi tudo o que está acontecendo. Eu fui ver a análise ali na Globo, do Paulo César de Oliveira, por incrível que pareça, e eu entendi tudo. Vocês sabem o que aconteceu no lance do gol do Cauã Elias? Eu vou explicar exatamente para vocês o que aconteceu. Foi falta do Thiago Silva. Só isso. É só isso. O gol deveria ter sido anulado. O juiz realmente não viu. Foi conturbado ali. Já que o juiz realmente não viu, o jogo deveria ser anulado. Porque o gol do Cauã Elias foi preponderante para a derrota do São Paulo. Quer me perguntar? Tidico, mas e aí? Seja mais justo. São Paulo, vocês querem ouvir a minha opinião verdadeira? Sou fã do Thiago Silva. Para mim, o Fluminense mereceu ganhar o jogo do São Paulo. Mas o que é certo é certo. São Paulo mereceu. São Paulino, roxo, aqui, ó. Maior clube do mundo. Vocês sabem. São Paulo mereceu perder do Fluminense. Só que não justifica. A verdade é que esse jogo tem que ser anulado porque simples assim. Não precisa. Erro de direito. Ah, mas naquele momento. Ah, não. Eu queria que vocês compartilhassem esse vídeo porque é muito simples a questão. Foi falta do Thiago Silva. Só isso. O resto é rodeio. Vocês sabem por quê? Eu vou explicar para vocês. Ficou muito claro para mim. Inclusive, na Globo, eu não posso passar as imagens aqui. Na Globo, o Paulo César de Oliveira explicou muito bem. O juiz não apita. O juiz não apita. Primeiro, sai aquele lance do Caleri com o Thiago Santos. Para mim, não foi falta no Caleri. Realmente não foi falta. E o juiz dá a falta do Caleri. Só que nisso que ele dá a falta do Caleri, nisso que ele dá a falta do Caleri no Thiago Santos, ele não apita. Quando ele fez a posição de falta e que aí o Rafinha foi conversar com ele, virou tudo aquilo lá, o jogo, de forma oficial, o jogo não para. A bola em todo momento está rolando porque o juiz não apita. E depois de tudo, quando ele dá a falta do Caleri, ele dá a vantagem. Então o jogo não parou. Neste meio tempo, o Thiago Silva coloca para um suposto recomeço. Inclusive, eu acredito que o Thiago Silva fez isso no automático. O Thiago Silva põe a mão na bola, põe a bola no chão, movimento normal de qualquer jogador de futebol. Só que não teve apito. O Thiago Silva põe a mão na bola, dá um chute para frente e aí sai o gol do Cauã Elias. Só que o Paulo César de Oliveira explicou isso muito bem. Não teve o apito do juiz. Então o Thiago Silva não poderia ter colocado a mão na bola. É simples assim. Ou seja,
Naquele lance de vantagem, que foi uma falta do Caleri, que o juiz deu, que para mim também não foi falta do Caleri, e para mim também não foi falta do Caleri, tá? Para mim não foi falta do Caleri e não foi falta, não foi falta do Caleri e não foi falta do Caleri. Para mim não teve nada ali. Atracaram ali, não foi nada de ninguém. Mas ele deu a falta do Caleri e ele, na hora da sequência, ele dá a vantagem. Então, o jogo não foi parado em nenhum momento pelo apito do juiz. Então, foi feito um movimento de vantagem. Thiago Silva, nessa foi tudo muito confuso. Foi. Thiago Silva nessa daí coloca a mão na bola e dá um passe. Falta do Thiago Silva porque colocou a mão na bola de um jogo que não foi parado. É simples assim, foi falta do Thiago Silva. Pelo que eu vi nessa explicação, é simples assim. Paulo César de Oliveira explica, não teve em momento nenhum o apito, a parada. Então, te digo que você, para mim o São Paulo mereceu perder do Fluminense. O lance é irregular. Não tem, nós vamos ficar discutindo. Ah, mas ele só. Não dá, gente. Não dá. O Fluminense mereceu ganhar de forma justa o jogo. Só que tem um erro aí comprovado. Tem um erro comprovado. E o São Paulo, pelo amor de Deus, até quando? Porque nesse jogo aí, esse lance ele foi uma bagunça. Foi difícil ali para todo mundo. Depois o juiz vai olhar no VAR, de forma muito incompetente também, né? Eu quero ver. Peraí, né? O Independente, tá? Agora, o São Paulo vai continuar aceitando isso. Palmeiras ganhou do São Paulo e foi reclamar na arbitragem. Foi reclamar da arbitragem. São Paulo não vai ir para cima para cancelar esse jogo. Isso é palhaçada com a gente. Porque esse jogo, tudo bem, pode ser um acontecimento raro. Mas quantas e quantas vezes a gente vê o São Paulo sendo prejudicado em todas as temporadas? Quantas vezes? Então isso é inaceitável que o São Paulo vai reclamar do próprio direito. Porque assim, gente, para mim o jogo tem que ser anulado. Porque é simples. Foi falta do Thiago Silva, porque o juiz não parou o jogo. Thiago Silva, para mim o Thiago Silva, gente, um monstro de zagueiro. Um monstro. Fez aquilo ali, ele achou que o jogo tinha parado, realmente todo mundo imaginou. Só que não teve o apito do juiz. Então nós temos que ser os complacentes, os bonzinhos. Mas os maleáveis. Se é contra o São Paulo, iam deixar barato? Se é contra nós, vão deixar barato? Nunca. Né? Por isso eu queria que vocês compartilhassem esse vídeo, caso vocês concordassem aí. Porque tá aí, ó, tá nas imagens. Galera, Santiago Longo, muito legal, né? Aparentemente vai chegar com o gás todo. Fala que sonho antigo, sonho realizado de jogar no São Paulo. Perdão, gente. E é muito bom ver jogadores assim chegando. Nós tivemos em um passado recente tenebroso, que não tinha nada a ver com o São Paulo, jogadores como Tietê, que eu não suporto a conduta, Pablo Felipe, Vitor Bueno, né? Jogador que tirou o pé numa dividida. Não é que ele, eu tava dando migué. Não, é do sentido literal da palavra. Ele tirou o pé da dividida. O Crespo, que era um lord, um gentleman, um cavalheiro, um cara sempre muito educado, sempre muito respeitoso com todo mundo, quando ele viu o Vitor Bueno tirando o pé numa dividida, ele olhou aquilo, ele olhou pro lado assim, tipo assim, ó, perplexo, ele tava estarrecido. Ele olhou assim e falou, gente, como assim o cara vai tirar o pé na dividida? Então era esse tipo de jogador que a gente tinha. Michel Bastos, Nenê, Diego Souza, Bruno Pérez. Era esse nível de jogador que a gente tinha no São Paulo em um passado recente, né? Que graças a Deus foi expurgado esse tipo de jogador. Graças a Deus foi expurgado esse tipo de jogador do São Paulo. E agora nós temos o Longo aí, que independente. Titi, calma, precisa ver. Eu não sabemos, concordo. Não dá para saber nada ainda. Teve um clube só, né? Isso. Se eu não me engano, ele só jogou lá no Belgrano e tá com a corda toda, tá super confiante para vir jogar no São Paulo. Bacanérrimo. É um cara que já vem falando já. Um menino novo, 26. Ele não é tão novinho, mas ele, hoje em dia, né, 26 há 10 anos atrás, era um cara já bem experiente. 26 hoje, o cara já não é mais tão novinho, mas os caras estão jogando até 30, 36, 37, 38. Então, um cara de 26 é relativamente novo hoje ainda. Então, dá para encarar o Santiago Long como um menino novo e que vem com o gás todo. Vem para jogar, vem para defender o São Paulo. É um cara
pode nem amar o São Paulo da forma como ele, né, como a gente ama, como a gente, sabe? Só que é um cara que nada vem defender sua carreira, vem para jogar, vem para brigar em alto nível, né, no bom sentido, vem para brigar no bom sentido em alto nível pela sua titularidade, pela sua posição. Isso é muito bacana. Galera, tem uma outra notícia que eu não sei se é boa ou ruim, né? Que é a primeira é essa do Santiago Longo, muito legal, né? Isso, reforço do São Paulo. E o Jamal Lewis, outro reforço do São Paulo, uma novidade. Eu, sinceramente, eu não sei se é bom ou se é ruim, né? O Jamal Lewis foi convocado, né? Foi pela seleção da Irlanda. Vai deixar o São Paulo em algum momento. Eu não sei se eu comemoro ou não comemoro, né? A gente comemora porque, aparentemente, né, temos um bom jogador, um bom reforço. Oh, perdão, gente, eu tô. Esses dias não está fácil para mim. Vocês me perdoem aí a, a mudança climática. Jamal Lewis, ele. Então, eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim. É ruim que nós vamos perder o jogador em um determinado momento. Foi convocado pela seleção da Irlanda, né? Se eu não me engano, Irlanda, é isso aí. E. Mas assim, nós temos outro jogador de seleção no elenco. Isso é muito bom, né? Arboleda, Ferrarese, o Moreira, né? Se eu não me engano, estava sendo convocado. Agora o Jamal Lewis, Bobadilha, Lucas Moura. Nós temos muitos. Rafael, goleiro. Nós temos muitos jogadores que são de seleção no time. Isso é bacana. Isso é muito bom, isso é muito legal. E já me causa uma outra impressão do Jamal Lewis que eu particularmente não conheço muito bem. Fui ver, né? Fui atrás de informações de quem já conhecia, falei aqui para vocês, eu falei, eu não faço ideia, não fazia ideia da existência desse jogador quando ele foi quando começou as conversas com o São Paulo e ele foi contratado. Fui olhar os lances ali e tal, é difícil olhar assim, né? É difícil analisar alguma coisa assim. Mas o que dá para entender é um cara que melhor que o Wellington eu apostaria que era, tá? Porque assim, o Wellington, tecnicamente, para mim não dá. Melhor que o Wellington, eu acho que ele é sim, tá? Porque também não precisa de muito, né? Ele não precisa ser um craque. Então acho que isso causa mais ainda uma boa impressão do Jamal Lewis. E nós temos que dar o braço a torcer, né? Neste caso apenas, para a diretoria do São Paulo. Acho que todas as contratações do São Paulo, estamos esperando ver o Juan Tressoldi também, mas assim, todas as últimas contratações do São Paulo foram bem legais, né? Sabino, que a gente nem queria direito. O Aí um pouquinho antes do Sabino, Bobadilha e Luiz Gustavo, duas belíssimas contratações. Eric, Ferreirinha, o André Silva, né? O André Silva não é aquele cara, é um cara que veio para ser banco, compor elenco, a gente entende o André Silva. Eu acho que para todas essas contratações tem um contexto bacana. Tanto o Ferreirinha, uma grande contratação, mas o Eric é um cara que todo mundo gosta, André Silva, Ferrarese já estava, mas foi comprado. O Sabino veio legal, Bobadilha, Luiz Gustavo. Acho que neste caso eu fico com. Pelas contratações recentes, pelo histórico de contratações recentes do São Paulo, eu fico com uma boa impressão do Jamal Lewis e do Santiago Longo. Isso aí é um ponto positivo. E desse Juan Tressoldi, que neste momento, Juan Tressoldi que chegou no São Paulo também, que zagueiro, que muito provavelmente jogará de lateral direito, já falaram que pode jogar também de um volantão ali, uma saída até, é muito rápido. Até o momento é verdade, o Juan Tressoldi não teve. Perdão, gente. O Juan Tressoldi não teve uma carreira boa. A carreira dele, para mim, depois encontra. A carreira do Juan Tressoldi. Mas é um cara que pode chegar e jogar muito bem no São Paulo também. Então acho que até aqui estamos bem ok de contratação neste momento. E galera, o Petros, né? Sempre fica. Petros sempre brincando, né? O Petros sempre muito irreverente nas redes sociais e sempre entregando alguma coisa do São Paulo. Chegou de novo, né? Soltou a brava, solta a bomba. Ele fala assim, ó. Mais ou menos. Grana das Arábias chegou. Ainda cabe mais um. Acho que tem espaço para mais uma posição, para mais um reforço. Algo nesse sentido. Dando a entender, né, nos falando que o São Paulo iria contratar mais um jogador agora, nessa janela de transferência. Né? Nós tivemos vários rumores, né, várias conversas em volta disso, de que o São Paulo, além do Santiago Longo e do Jamal Lewis, iria contratar mais alguém. Eu não acho nada difícil, né? São Paulo ainda fazer uma última contratação, por mais que, né, agora já foi, mas ainda daria para chegar mais alguém no São Paulo. Eu não acho difícil. E aí já começa todas aquelas suposições, todas aquelas coisas, mas assim, eu acho que assim, onde há fumaça, há fogo, né? Não tem jeito. E
Em vários lugares diferentes a gente vê falando disso. Não dá para saber de nada. A diretoria do São Paulo esconde tudo, como escondeu até aqui, em relação a essa janela de transferência, mas essa fala do Petros me deixa com um ponto de interrogação na cabeça e com tudo que a gente vê, né, de pessoas falando que o São Paulo ainda quer mais um reforço para agora. Eu não acho difícil, eu não me surpreenderia caso chegasse mais um reforço neste momento. E aí, um deles pode ser o Benedetto, né? Nada oficial, é um nome que surge de novo, que muito provavelmente tenha sido isso mesmo a história. Tem um jornal aí falando que o Benedetto foi oferecido para o São Paulo. Muito plausível, né? Muito pertinente. A diretoria do São Paulo nega, como eles negam tudo, né? A gente sabe, tudo bem, até entende em algum momento isso pode favorecer a negociação, um negócio que estão fazendo. Mas o padrão que a gente vê é eles negarem qualquer coisa, né? Se tivesse falado do Jamal Lewis 2 dias antes, diretoria nega qualquer tipo de contato. Depois de 2 dias contrato. A gente já viu eles fazendo isso. Então eles negam tudo. Negaram em relação ao Benedetto. Tem um jornal, né, falando que um site falando que o Benedetto teria sido oferecido para o São Paulo. A diretoria nega, mas assim é uma história bem plausível, é uma coisa bem fácil de se acreditar, porque o São Paulo já esteve anteriormente interessado no Benedetto, né? Já esteve interessado anteriormente e agora aparentemente ele vai ficar sem clube. E tem essa história de mais um reforço aí. Mas assim, gente, Tidico, fala aí o que você acha. Eu não acho que se chegar mais um reforço seja o Benedetto. Eu não duvido que ele tenha sido oferecido para o São Paulo, que pode ter tido alguma conversa prévia entre São Paulo e o agente do Benedetto, ou mesmo o Benedetto, eu não duvido disso, mas eu acho difícil nesse momento chegar o Benedetto no São Paulo. Pode ser, né, que comece conversas, negociações, mas eu acho difícil nesse momento o Benedetto vir para o São Paulo ou ter algum tipo de avanço. Mas eu não descartaria nenhum tipo de. Eu não descartaria um último negócio, uma última contratação ainda nesta temporada, nesses próximos dias aí do São Paulo. Mas vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu vou apurando, atualizando e trazendo aqui para vocês em tempo real. Galera, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, vão deixando like. Obrigado e até a próxima.